Olá, seja bem-vindo ao nosso canal. Meu nome é Alberto Araújo, eu sou advogado em Brasília há 30 anos, especialista em Direito Internacional. Nós advogamos para brasileiros e brasileiras residentes no exterior. O assunto de hoje é um assunto muito importante que trata da homologação da sentença estrangeira de divórcio no Brasil. Então, se você se divorciou no exterior, você precisa fazer a homologação da sentença de divórcio para regularizar o seu estado civil no Brasil. Muitos brasileiros acham que não há necessidade de fazer essa homologação da sentença de divórcio porque se casou no exterior e não registrou seu casamento no consulado ou não fez a transcrição do casamento em algum cartório de registro civil no Brasil. Mas mesmo assim é preciso fazer a homologação. Porque mesmo que você não tenha feito a transcrição nem o registro, você é considerado casado aqui no Brasil. O seu estado civil é casado. Portanto, você vai ter que declarar como casado ou como casada na hora de assinar um documento, um contrato, por exemplo, na hora que você for no consulado para poder fazer o pedido da emissão de uma segunda via do seu passaporte, ou então registrar um novo casamento. Por isso que é importante você já ficar regularizado aqui no Brasil, fazendo a homologação da sentença de divórcio. Olha, essa regularização ela pode ser feita de duas formas: extrajudicialmente, diretamente no cartório de registro civil. Se você não tiver domicílio no Brasil, ainda estiver residindo no exterior, você pode fazer diretamente no cartório, e tem que ser no cartório do primeiro ofício de registro civil de Brasília, da capital, como determina a lei. E aí, nesse caso, você não pode ter tido filhos menores na época do divórcio e também não pode ter havido partilha de bens na sentença do divórcio. Nesse caso, você pode fazer o requerimento diretamente no cartório e não vai precisar sequer da anuência do ex-cônjuge. É um procedimento mais rápido, mais simples e menos custoso também. E você vai precisar enviar a documentação original pelo correio para que o cartório faça essa transcrição. Então, esses documentos são a certidão de casamento original apostilada. Esses documentos têm que ter a apostila de aia, tanto a certidão de casamento quanto a sentença do divórcio. Não é possível fazer a homologação, a averbação, sem o apostilamento que deve ser feito no país onde foi realizado o divórcio. Somente depois desse apostilamento da documentação é que nós vamos fazer a tradução juramentada, que é outro requisito da lei para fazer a homologação. Então, você primeiro precisa apostilar os documentos, sentença do divórcio e a certidão de casamento, pedir a tradução juramentada por tradutor juramentado no Brasil, para aí depois você fazer esse pedido de averbação da sentença do divórcio na sua certidão de casamento, que vai ser emitido aqui no cartório. Agora, se tiver havido filhos ou partilha de bens na sentença do divórcio, nesse caso, a homologação tem que ser feita judicialmente, no Superior Tribunal de Justiça, no STJ, aqui em Brasília também. Aí, nesse caso, pode ser feita de forma consensual ou litigiosa. Se o seu ex-cônjuge concordar com a homologação no Brasil, então vai ser consensual. E nesse caso é mais rápido, demora aí em torno de 5 a 6 meses o processo no STJ. E ele vai precisar assinar uma procuração para o escritório de advocacia e também uma carta de anuência, autorizando essa homologação no Brasil, além de enviar uma cópia, uma foto de um documento de identidade. Esse processo é mais rápido, como eu falei para vocês, porque é de forma consensual. Mas se for litigioso, ou seja, se ele se recusar a assinar a carta de anuência, aí nesse caso ele terá que ser citado por carta rogatória no exterior, a residência onde ele reside. Você poderá informar isso para nós, pode ser a residência atual ou a última residência dele que você tenha conhecimento. A forma litigiosa demora mais, porque tem todo esse procedimento de fazer a citação por carta rogatória através do Ministério da Justiça. E aí, nesse caso, esse processo demora em torno de 10 meses a 12 meses. Mas depois do processo findo, nós vamos fazer a transcrição do casamento e também a averbação da carta de sentença que é expedida pelo Superior Tribunal de Justiça. Agora, se você já tiver feito a transcrição do seu casamento no Brasil, você já tem uma certidão de casamento aqui, que foi emitida, aí nesse caso a averbação terá que ser feita neste cartório, onde você já tem
a sua certidão de casamento, não vai poder ser feita aqui em Brasília. Então, repetindo, em Brasília é somente se você ainda não tiver feito a transcrição do seu casamento no Brasil. Agora, se você estiver fazendo a homologação da sentença do segundo casamento no exterior, embora já tenha feito a transcrição do primeiro casamento no Brasil, aí podemos fazer essa transcrição em Brasília, porque vai ser emitida uma nova certidão de casamento com a averbação do divórcio. Uma outra situação muito comum é a respeito do nome de casada da brasileira que se divorcia no exterior. Isso é muito importante, porque eu tenho aqui muitas clientes que querem voltar a usar o nome de solteiro, porque se casou novamente e ainda continua com o nome de casada do marido anterior. Aí, nesse caso, é preciso observar se na sentença do divórcio tem algum registro dizendo que a brasileira voltará a usar o nome de solteiro. O cartório no Brasil só vai registrar, averbar na certidão de casamento que você voltará a usar o nome de solteira se isso estiver registrado na certidão de casamento. Mas, caso não esteja e você quiser voltar a usar o nome de solteira, não tem problema, porque agora no Brasil a gente pode requerer a mudança do nome sem a necessidade de uma ação judicial. Mas primeiro vai ter que fazer a transcrição do casamento, a averbação do divórcio, e aí depois preencher um formulário, um requerimento no cartório pedindo para voltar a usar o nome de solteira. E isso administrativamente, como eu falei, sem a necessidade de uma ação judicial. Portanto, é muito importante que você faça a sua regularização. Outro caso corriqueiro que nós observamos, por exemplo, caso você tenha que abrir um inventário, participar de um processo de inventário como herdeiro, você também não vai poder fazer isso antes da homologação da sentença de divórcio. Tem uma série de situações que impedem de você se realizar, de assinar contratos antes da homologação da sentença de divórcio. Por isso que é importante que você regularize o quanto antes, para que você não tenha problemas no futuro e possa estar com a sua situação definida em relação ao seu estado civil aqui no Brasil. Portanto, se você tiver mais alguma dúvida, deixe aí uma mensagem, envie uma mensagem para o nosso WhatsApp ou para o nosso e-mail que está aqui na descrição do vídeo, tá ok? Estou à disposição para ajudar você no que for necessário.